Hoje é 3 de junho de 2022, são 12 horas e 35 minutos. É hora de prestação de contas, porque nós estamos há 2 anos no meio dos microbichos e somos todos profissionais e devemos comprovar de uma forma ou de outra o que andamos fazendo. Eu tenho 86 anos e devo dizer que gosto de duas coisas: de viver, é evidente, e de exercer a profissão, que é mais de uma questão opcional. É uma paixão desde que estudei Direito em 1954, formando-me em 1959. Há uns 62 anos. Exercito a advocacia criminal. Não é propaganda, não. Não quero afirmar que sou um bom profissional na especialidade, mas preciso dizer o que fiz nesses 2 anos de pandemia, em que a justiça brasileira praticamente enlouqueceu, com audiências online, principalmente online, transformando-se os advogados, principalmente os advogados, em técnicos em computação. E se técnicos em computação não forem, precisam encontrar quem seja assim, um preceptor, um receptor de ordens. O advogado vira um tecnicista na ciência da computação, na recepção e emissão de imagens. De qualquer forma, eu devo dizer o que fiz nesses 2 anos. Em primeiro lugar, melhorei muito bem o tecladamento ou tecladamento do piano. É uma expressão que existe. Por exemplo, tenho um piano no meu gabinete. Tenho um piano em meu gabinete e reaprendi em parte a tocar piano. E com certeza, se quando Nossa Senhora permitir que a minha vida continue assim, vou melhorar bastante, evidenciando isto aqui. É exemplo de uma canção que me apaixona assim.
Faz muito frio em São Paulo. As mãos enregelam. É preciso que os dedos se fortaleçam para que se consiga enfrentar uma temperatura baixa que só começa a aumentar aqui em São Paulo daqui a uns 20 minutos, meia hora. De qualquer maneira, eu reaprendi a tocar piano nessa pandemia. Isso dá um fortalecimento nas emoções diárias e ajuda a enfrentar esta turbulência incrível que está acentuando a problemática de 700 mil advogados neste país. Por aí. 700 a 800 mil profissionais do direito, envelhecidos e obrigados a enfrentar essa transmutação na justiça, principalmente na justiça penal, que está a se refletir esse aviltamento sobre a liberdade e o direito de defesa de dezenas de centenas de réus pobres. Porque aqueles que têm provisão financeira enfrentam isso com relativa facilidade, porque dinheiro não é tudo, mas dinheiro ajusta e ajuda o exercício da defesa. Então, eu reaprendi a tocar piano e estou a aprender melhor ainda. Estou aprendendo sim. É gostoso exercitar as mãos num teclado razoavelmente bom. Em segundo lugar, estou a terminar 2 romances. Miceli, que diz respeito a uma imagenzinha que eu encontrei numa loja de um judeu não errante, mas de um judeu amicíssimo que eu tenho. Essa imagem ia ser atirada fora. Era um bronze bem machucadinho. E eu consegui restaurá-lo. Em cima dessa imagem escrevi um romance que leva o nome dela, Miceli. Tem um outro romance, esse já está pronto, chama-se Joseph, o Cigano. É história fictícia, evidentemente, de um cigano que morreu há uns 4, 5 anos atrás e que fez parte indireta da minha vida, porque me serviu de amigo, sim, um ex-policial machucado injustamente e que frequentou o meu escritório uns anos depois e recebeu o meu auxílio. Esse cigano se chamava Erwin de Barros, e a capa do livro que eu escrevi praticamente sobre ele, eu desenhei segundo ele me pareceria nas minhas fabulações. Então,
Eu aprendi, ou estou a reaprender a tocar piano aos 86 anos de idade. Toco mais ou menos, mas vou tocar bem. Se a sorte e as deidades me auxiliarem. Escrevi um livro pronto, estou a terminar o segundo, quase pronto. E continuei a exercitar a especialidade aos 86 anos. É gostoso advogar. O exercício da especialidade é mais do que uma praticidade, é uma atividade realizada com muito amor. Seria uma paixão. E hoje é uma sexta-feira. Sexta-feira é um dia privilegiado porque todos vão a casa mais cedo. Na sexta-feira eu conservo um pedaço da tarde a refazer os meus contatos com a vida não profissional e toco um pouquinho de piano, que eu gosto muito de reaprender. Vocês vejam que os dedos começam a receber uma temperatura mais elevada e com a movimentação isso funciona como a oratória no júri. Os oradores no júri precisam esquentar-se antes do começo. E se não conseguem trazer uma emoção maior no início, até poderem encastoar os problemas no exercício da defesa criminal, demora sempre um pouco. E é preciso, então, que esses advogados carreguem consigo, no início já da peroração, um pouco de emoção represada, que é o alimento que nos leva para a vida profissional, sim, porque o exercício da defesa no júri, principalmente no júri, é um ato de amor. E eu termino esta crônica lembrando, sim, nessa prestação de contas, que daqui a alguns meses, daqui a um mês ou dois, o Tribunal do Júri aqui de São Paulo, nesse magnífico prédio que está ali na Praça da Fé, na Praça João Mendes, conservadíssimo, o Tribunal do Júri completará 200 anos. 200 anos. E esses 200 anos significam que há uma comissão da qual eu não faço parte, não, porque o meu tempo já passou, mas da qual fazem partes ativas, eminentíssimos e competentíssimos criminalistas de São Paulo, no sentido de retroação e de reforçamento de todos os profissionais, membros do Ministério Público também, com certeza, porque são atuantes ainda hoje no Tribunal do Júri, de reforçamento das vozes daqueles especialistas todos
que passaram pela tribuna de acusação e pela tribuna de defesa, e de juízes também, eminentíssimos magistrados, que entoaram suas vozes também para o disciplinamento dos conflitos que havia lá dentro. Conflitos estes que decidiam, com certeza, a liberdade ou o aprisionamento de dezenas de réus, uns importantíssimos, uns muito importantes, cujos nomes não devem ser trazidos a pelo, outros fraquejando por falta, inclusive, de provisão econômica para o suporte de tal tipo de defesa, e defendidos, sim, por advogados ilustres, gratuitamente, porque estruturavam a advocacia de defesa do Estado, mantida obrigatoriamente para a defesa daqueles que não dispunham e ainda não dispõem de meios para suportar os gastos muito dispendiosos que costumam rodear a plenitude de uma defesa no Tribunal do Júri. Então, isso não é mais o meu tempo, porque para que se faça uma defesa plena no Tribunal do Júri, é preciso, sobretudo, que o defensor tenha a saúde física muito bem estruturada. É o exercício de uma potencialidade que existe, sim, e que exige um esforço enorme, gastando as energias que o corpo do profissional deve ter. A defesa no júri é reservada, sim, àqueles que ainda não envelheceram plenamente e que podem destacar-se por competência intelectual, sim, por estudo frequente, por capacidade oratória muito bem desenvolvida e também por reforçamento do poder físico e da musculatura que vai ser desgastada, sim, naqueles longos julgamentos existentes ainda hoje por aí. Então, esta é a minha prestação de contas. Nesses 2 anos reaprendi a tocar um pouco o piano que eu exercitava com muita vontade de ter tempo e não tinha, e agora tenho mais um pouco. Aprendi ou reaprendi a pintar e a fazer uma exposição há 2 anos atrás. Tenho aí uma série de obras razoavelmente feitas, gosto delas, umas 40 telas. E no meio da preparação veio a pandemia, chegaram os bichos, e essa manifestação de devoção à arte da pintura foi relegada para algum tempo à frente, e eu me comprometi comigo mesmo a tornar concreta essa exposição, que não é a primeira que eu faço, não. Gostaria de pintar melhor do que hoje, mas nesses 2 anos melhorei alguma coisa na arte da pintura. E qual é a outra prestação de contas que eu posso fazer? Aprendi também a me expor aos 86 anos, idade dita vetusta, em que a maioria de nós antigos se esconde ou embaixo das camas, ou cuidando só dos netos, constituindo essa atividade, cuidar dos netos, uma muito satisfatória ação de permanência no nosso mundo, mas que não pode esgotar-se só
nos cuidados da família, porque se nós mantemos saúde ainda e potencial psicológico ou psíquico, nós precisamos continuar a exercitar a parte da vida que nos resta. Alguns têm tal tipo de capacitação que é dada ou que é ofertada pelos fados. Outros se vão mais cedo, mas enquanto nós estamos nessa atividade que constitui o restolho da nossa permanência entre os vivos, nós precisamos ter a dedicação suficiente a que consigamos perlustrar esse pedaço também com relativa felicidade, cuidando da família, cuidando do corpo na medida do possível e, com muita certeza, favorecendo de alguma maneira a nossa destinação e a lembrança que deixamos nesse mundo. Eu me lembrei dessas coisas todas quando surgiu no Estadão, numa capa promocional, a figura de duas criaturas antigas, sim, que estavam a significar uma promoção de roupas íntimas, de roupas íntimas. Duas criaturas já vetustas, pelo jeitão, pela efetivação fotográfica que se pôde ver, era um casal, homem e mulher, razoavelmente bem postos e vestindo calcinha, roupa íntima, a mulher, e uma cueca também moderna. O homem abraçando seus dois. Na capa promocional do Estadão, deve ter havido lá dentro da redação do jornal uma discussão muito séria entre os publicitários, os diretores, a diretoria, a presidência, os chefes de redação, a saber se aquilo produziria ou não resultado benéfico perante a comunidade. De uma forma ou de outra, houve discussão, sim, houve um redator, um dos convidados que escrevem no jornal Estado de São Paulo, a criticar de uma forma qualquer essa paginação posta no jornal Estado de São Paulo daquele dia fazem uns dias, ou faz algum tempo, fica melhor na verbalização. Eu ainda não sei se gostei ou não daquilo, mas, de alguma forma, serve a justificar o fato de que os antigos, aqueles que antigamente já estavam embaixo das camas, ainda se põem vigorosamente ou com vigor relativo nessa atividade fundamental que garante também a formulação de uma humanidade melhor e maior nesse mundo de Deus. E é assim que funciona. O Estadão é um jornal absolutamente conservador, vincado no passado, mas nem tanto, porque recebe hoje publicidade a colocar numa página de destinação à revitalização de alguma coisa antes fechada nas alfombras dos quartos de dormir. Dito isto, eu vou terminar esta crônica, que não é comprida e nem pode ser, e tocar mais um pouquinho essa música da qual eu gosto muito.
Tocar piano é um ato de amor. A defesa criminal também o é. Não se esqueçam os criminalistas de que, se houver realmente essa comemoração no primeiro tribunal do júri dos 200 anos da existência daquele plenário que é um consistório sagrado para todos nós, não se esqueçam de que aquilo é uma espécie de missa, aquele ofertório, e que nós precisaremos estar lá, homenageando aqueles que se foram e recebendo o ressoar ainda das vozes daqueles que parecem ter nos deixado, mas que estão por lá ainda revoluteando pelas colunas do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo. E lá na Vevá.